Já faz mais de 50 anos que faço partos neste sertão. 50 anos pegando menino, como dizem por aqui. Minhas mãos já trouxeram ao mundo mais de 300 crianças. 300 almas que chegaram gritando, respirando pela primeira vez o ar quente da caatinga. Meu nome é Maria das Dores, mas todo mundo me chama de Dora Parteira. Aprendi o ofício com minha avó, que aprendeu com a avó dela. É conhecimento que passa de mão em mão, de ventre em ventre, sussurrado entre mulheres quando os homens não estão por perto. Nunca estudei em escola. Nunca li livro de medicina. Mas aprendi a ler o corpo de uma mulher como quem lê as nuvens no céu, sabendo quando vem chuva e quando vem trovoada. E aprendi, principalmente, que cada vida tem seu tempo próprio de nascer. Não se pode apressar. Não adianta puxar. A vida vem quando está pronta, e nosso papel é apenas estar ali, com as mãos firmes e o coração calmo, esperando. Lembro do meu primeiro parto como se fosse ontem, embora já tenha se passado tanto tempo que até a mulher que pari já virou avó. Eu tinha apenas 15 anos. Minha avó estava doente, com febre alta, e bateram na nossa porta no meio da madrugada. Era o marido da Zefa, uma moça novinha, grávida do primeiro filho. A situação estava ruim. Minha avó tentou se levantar da cama, mas não conseguia nem ficar de pé. Ela me olhou com aqueles olhos fundos e disse apenas: "Vai você, menina. Eu te ensinei tudo o que sei. Agora é confiar." Eu tremia inteira. Peguei a sacola com as ervas, os panos limpos, a tesoura que minha avó guardava embrulhada em pano de algodão. Fui caminhando no escuro, seguindo o homem desesperado, rezando baixinho todas as orações que sabia. Quando cheguei, Zefa estava deitada numa cama de vara, suando frio, gemendo baixinho para não acordar a casa toda. Ela me viu e seus olhos se arregalaram. Éramos quase da mesma idade. Ela esperava minha avó, a parteira experiente, e chegou eu, uma menina assustada. Mas não tinha outra opção. Lavei as mãos no alguidar, ajoelhei ao lado da cama e comecei a fazer o que tinha visto minha avó fazer dezenas de vezes. Apalpei a barriga de Zefa com cuidado, sentindo a posição do bebê. Estava de cabeça para baixo, no lugar certo. Bom sinal. As horas se arrastaram. Zefa apertava minha mão com tanta força que deixava marca. Eu ia falando com ela, do jeito que minha avó falava: "Respira fundo, moça. Solta o ar devagar. O corpo sabe o que fazer. Você só precisa deixar." Fiz massagem na barriga dela com óleo de cocô morno. Dei chá de folha de algodão para ajudar nas contrações. E esperei. Apenas esperei, porque aprendi naquela noite a lição mais importante do ofício. A gente não faz o bebê nascer. A gente só acompanha. Quando o sol começou a raiar, tingindo o céu de rosa e laranja, ouvi o primeiro choro. Era um menino. Pequeno, mas forte. Gritava com vontade, os punhos cerrados, a pele toda enrugada e vermelha. Coloquei ele no peito da mãe e vi o rosto de Zefa se transformar. Toda a dor, todo o medo, tudo desapareceu num instante. Ela olhou para aquele filho como se estivesse vendo o próprio milagre de Deus. Naquela manhã, voltei para casa com as pernas bambas e o coração apertado de emoção. Minha avó estava sentada na porta, esperando. Quando me viu chegar, apenas sorriu e disse: "Agora você é parteira de verdade." Sabe o que aprendi em todos esses anos? Que a vida não se apressa. Pode ter mulher chorando, marido desesperado, família inteira rezando do lado de fora da casa. Mas o bebê só vem quando está pronto. Já vi mulher em trabalho de parto durante 2 dias inteiros. Já vi criança nascer em 3 horas. Já vi gêmeos que vieram um de manhã e outro de tardinha, como se o segundo tivesse esperado o irmão se acomodar primeiro. E aprendi a respeitar esse tempo. Hoje em dia, ouço falar desses hospitais da cidade onde fazem os bebês nascerem cortando a barriga da mãe, escolhendo o dia certinho como quem marca uma festa. Não julgo. Sei que às vezes é necessário. Mas no fundo do meu coração, sempre penso: será que não estamos tentando mandar demais numa coisa que a natureza já sabe fazer sozinha há milhares de anos? Aqui no sertão, a gente aprende com a terra. Você planta o milho, mas não pode fazer ele crescer mais rápido. Você põe a semente, molha com água quando chove, espera. O milho vem no tempo dele. Se você arrancar da terra antes da hora, ele morre. Se você esperar demais, ele seca. Com gente é a mesma coisa. Já perdi a conta de quantas vezes cheguei numa casa e encontrei a mulher nervosa, ansiosa,
querendo que aquilo acabasse logo. Aí eu segurava na mão dela e dizia: calma, filha. Seu bebê tá vindo. Mas ele precisa fazer a viagem dele. Cada contração é um passo. Não adianta correr. A vida tem o tempo dela. Teve um parto que nunca vou esquecer. Foi no ano da Grande Seca, aquela de 1993. Fazia 6 meses que não caía um pingo de chuva. O açude tinha secado completamente, virado só lama rachada. O gado morria no pasto. As famílias estavam saindo, pegando a estrada para São Paulo, para o Rio, para qualquer lugar que tivesse água. Foi quando me chamaram para atender Luzia. Luzia era casada com João Pequeno, um homem trabalhador mas teimoso. Teimoso de ficar no sertão mesmo quando todo mundo estava indo embora. Eu nasci aqui e é aqui que vou morrer, ele dizia. Luzia estava grávida de 8 meses quando a seca a apertou de vez. Quando me chamaram, era meio-dia, o sol causticando em cima, o calor tão forte que o ar tremia. Caminhei quase 2 léguas debaixo daquele sol, minha sacola pesando no ombro, a boca seca, pensando se teria água suficiente na casa deles para um parto. Porque parto precisa de água. Água para lavar as mãos, para limpar a mãe, para limpar o bebê. Água para fazer chá. Água para a vida continuar. Quando cheguei, encontrei Luzia deitada numa rede, o rosto pálido, os lábios rachados. A casa tinha apenas um pote de barro com água, menos da metade cheio. Era tudo o que tinham. João Pequeno me recebeu na porta, os olhos fundos de desespero. Dona Dora, não sei se tem água suficiente. Olhei para aquele pote. Olhei para Luzia. Olhei para o céu azul, sem uma nuvem sequer. E disse: então vamos usar com sabedoria. Cada gota vai contar. Fiz Luzia beber metade da água do pote. Ela precisava mais do que qualquer um. Guardei um pouco para lavar as mãos na hora do nascimento. O resto seria para o bebê. O trabalho de parto começou devagar, como costuma começar. Luzia gemia baixinho, apertando os dentes para não gritar, economizando até a saliva. Fiz massagem nela sem óleo, só com as mãos mesmo, conversando, distraindo da dor. As horas passaram. O sol foi descendo. A noite chegou trazendo um alívio pequeno no calor, mas nenhum sinal de chuva. Foi perto da meia-noite que as coisas complicaram. O bebê estava atravessado. Senti com as mãos e meu coração gelou. Não era uma posição boa. Se não virasse, nem ele nem a mãe sobreviveriam. Tive que tomar uma decisão. Pedi a João Pequeno que esquentasse a pouca água que restava. Quando estava morna, lavei bem as mãos e comecei o trabalho mais delicado que uma parteira pode fazer: virar um bebê dentro da barriga. É preciso mão firme, mas delicada. Força, mas cuidado. É como desenrolar um novelo sem arrebentar o fio. Coloquei as 2 mãos na barriga de Luzia e comecei a empurrar devagar, sentindo onde estava a cabeça, onde estavam os pés, guiando o bebê para a posição certa. Luzia chorava de dor, mas não gritava. Mordia um pano e aguentava. Mulher do sertão é assim, forte feito a própria terra. Levei quase 1 hora, mas consegui. Senti o bebê girar, encaixar. A cabeça desceu. Agora sim, podia nascer. Mas Luzia estava fraca. Muito fraca. A seca tinha sugado as forças dela. Ela empurrava, mas sem força suficiente. Foi quando aconteceu o milagre. Um trovão ecoou no céu. Depois outro. E outro. E começou a chover. Não era chuva forte, mas era chuva. Depois de 6 meses, finalmente água caindo do céu. João Pequeno correu para fora, colocando todas as panelas, baldes, potes debaixo da chuva. E voltou correndo com água fresca, limpinha, caindo diretamente do céu nas mãos dele. Dei água para Luzia beber. Ela bebeu como quem bebe vida. E naquele momento, com a chuva tamborilando no telhado de barro, com o cheiro de terra molhada entrando pela janela, o bebê nasceu. Era uma menina. Pequenininha, mas perfeita. Chorou forte, anunciando que estava viva, que tinha vencido. Lavei ela com a água da chuva. Água nova, água limpa, água de recomeço. E quando coloquei ela nos braços de Luzia, vi que a mãe chorava e sorria ao mesmo tempo. João Pequeno estava ajoelhado no chão da sala, as mãos juntas, olhando para o céu e agradecendo. Chamaram a menina de Chuva. Só isso. Chuva. Porque ela nasceu no momento em que a vida voltou ao sertão. Mas nem sempre os partos terminam bem.
Essa é a parte mais difícil de contar, mas é parte do meu ofício e preciso ser honesta. Nem sempre consegui salvar a criança. Nem sempre consegui salvar a mãe. Teve vezes que o bebê já tinha morrido dentro da barriga e eu precisava fazer ele nascer mesmo assim, para salvar a mãe. Teve vezes que o bebê nasceu respirando, mas era tão fraco, tão pequeno, que não aguentou nenhum dia. E teve uma vez que perdi as duas. Mãe e filho. Não vou contar os detalhes porque algumas dores são pesadas demais para dividir. Mas lembro que naquele dia voltei para casa e chorei a noite inteira. Questionei meu ofício, questionei Deus, questionei tudo. Meu marido, que Deus o tenha, me abraçou e disse: Dora, você não é Deus. Você é só humana. Faz o que pode com as mãos que tem. Algumas vidas não estão nas suas mãos, estão nas mãos de Deus. Aprendi que faz parte. Aprendi que às vezes a gente faz tudo certo e mesmo assim não dá certo. Aprendi que a morte também faz parte do ciclo, por mais que doa aceitar. Mas aprendi principalmente que não posso desistir. Porque para cada vida que se vai, tem 3, 4, 5 que ficam. E essas vidas precisam de mim. Mas deixa eu contar também do parto mais bonito que já fiz. Foi há uns 5 anos. Me chamaram para atender Teresa, uma moça que tinha perdido 3 bebês antes. 3 vezes grávida, 3 vezes o bebê não resistiu. Os médicos da cidade tinham dito que ela não podia mais engravidar, que era arriscado, que ela podia morrer. Mas Teresa engravidou de novo. Quando me chamaram, ela estava com 7 meses. Eu ia lá toda semana, verificar como estava o bebê, conversar com ela, acalmar o coração ansioso dela. Porque Teresa vivia com medo. Medo de perder de novo. Medo de se apegar. Medo de sonhar. Eu dizia sempre: Teresa, filha, esse bebê tá forte. Tá crescendo bem. Você precisa confiar. Precisa conversar com ele, dizer que ele é bem-vindo, que você tá esperando ele. Mas ela não conseguia. O medo era maior. Até que um dia, quando faltavam 2 semanas para o parto, cheguei lá e encontrei Teresa diferente. Ela estava cantando. Cantando uma cantiga de ninar, a mão na barriga, os olhos fechados. Quando me viu, sorriu. Dona Dora, eu sonhei com ele essa noite. Sonhei que ele nascia e me olhava nos olhos. E eu não tive medo. Acho que agora eu tô pronta. 2 semanas depois, no meio da tarde, começou o trabalho de parto. Dessa vez, não teve desespero. Não teve medo. Teresa estava calma, respirando certinho, confiando no corpo dela, confiando no bebê. E o bebê veio tranquilo, sem pressa, mas sem demora. Nasceu com os olhos abertos, olhando ao redor como se estivesse curioso para conhecer o mundo. Quando coloquei ele nos braços de Teresa, ela olhou para aquele filho e disse, chorando: Eu sabia que você ia chegar. Eu sabia. O marido dela, que tinha ficado o tempo todo na porta, entrou e abraçou os dois. E nós ficamos ali, em silêncio, só ouvindo o bebê mamar pela primeira vez, o som mais bonito do mundo. Depois, Teresa me olhou e disse: Dona Dora, obrigada. Obrigada por não desistir de mim quando nem eu mesma acreditava. Eu apenas sorri e respondi: Eu não fiz nada, filha. Quem fez tudo foi você. Você e esse menino teimoso que quis nascer de qualquer jeito. Hoje eu tenho 72 anos. Minhas mãos estão cheias de rugas, os dedos às vezes doem com a friagem. Mas continuam firmes quando preciso. Já treinei 3 jovens no ofício. Uma delas é minha neta. Ela estuda enfermagem na cidade, mas vem me visitar e diz que quer aprender do jeito antigo também. Diz que na faculdade ensinam muita coisa, mas não ensinam o principal: a paciência, o respeito pelo tempo da vida, a escuta do corpo da mulher. Fico feliz em saber que esse conhecimento não vai morrer comigo. Porque no fim, o que aprendi em 50 anos de ofício pode ser resumido numa única lição: não se pode apressar a vida. Não se pode apressar uma semente a germinar. Não se pode apressar uma fruta a amadurecer. Não se pode apressar um bebê a nascer. Cada coisa tem seu tempo. E quando a gente respeita esse tempo, quando a gente simplesmente acompanha, observa, espera com as mãos prontas e o coração aberto, a vida acontece do jeito que precisa acontecer. Isso serve para o parto. Mas serve também para tudo mais. Quantas vezes a gente quer forçar as coisas? Quer que o amor aconteça rápido, que o trabalho dê resultado imediato, que os filhos cresçam do jeito que a gente imaginou. Mas a vida não funciona assim.
A vida tem o tempo dela. E nosso papel não é empurrar, não é puxar, não é controlar. Nosso papel é estar presente. É ter as mãos firmes quando preciso. É ter o coração calmo para esperar. E é ter a sabedoria de reconhecer quando é hora de agir e quando é hora de apenas acompanhar. Cada bebê que peguei me ensinou isso de novo. Cada parto foi uma lição de humildade, de paciência, de respeito pela força da vida. E se tem uma coisa que quero deixar para quem ouvir minha história é isso: respeite o tempo das coisas. Respeite seu próprio tempo. Porque quando você apressa demais, você perde a beleza do caminho. E às vezes, o caminho é tão importante quanto a chegada. Assim como um bebê precisa das 9 luas completas dentro da barriga da mãe para se formar direitinho, cada coisa na vida precisa do seu tempo de maturar, de crescer, de estar pronta. E quando finalmente chega a hora, quando aquela vida irrompe no mundo com seu primeiro grito, não existe coisa mais bonita. É por isso que mesmo com 72 anos, toda vez que me chamam para um parto, eu vou. Vou com minhas pernas cansadas, minhas mãos enrugadas, minha sacola de sempre. Porque cada nascimento é um milagre. Cada vez que uma criança chega ao mundo, eu vejo de novo a prova de que a vida é mais forte que tudo. Mais forte que a seca, que a dor, que o medo, que a morte. A vida sempre encontra um jeito. Sempre. E eu tenho a honra de estar ali, com minhas mãos simples de sertaneja, ajudando esse milagre a acontecer. Essa é minha história. Essa é a história de todas as parteiras que vieram antes de mim e de todas que virão depois. É a história do respeito ao tempo sagrado da vida. Que Deus abençoe cada criança que nasceu pelas minhas mãos. E que abençoe também as que ainda vão nascer pelas mãos de quem continuar esse ofício tão antigo e tão necessário. Porque enquanto houver mulher parindo e criança nascendo, haverá esperança. E haverá parteira esperando, com paciência e amor, o momento certo da vida acontecer. A vida não pode ser apressada. Cada coisa tem seu tempo de germinar, crescer e florescer. Nossa sabedoria está em respeitar esse tempo, em estar presente com paciência e amor, sabendo que o resultado virá quando estiver pronto. Forçar o processo é perder a beleza da jornada. Confie no tempo. Confie na vida. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre paciência e respeito ao tempo da vida. Se você conhece alguma parteira, rezadeira ou mulher sábia do sertão que marcou sua vida, conta pra gente nos comentários. Vamos honrar essas mulheres que guardam a sabedoria dos nossos antepassados. E se você quiser mais histórias do sertão cheias de ensinamento e emoção, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conto. Toda semana tem história nova aqui no Sabedoria em Contos. Até a próxima, e que Deus abençoe sua jornada. Lembre-se, respeite o tempo das coisas. A vida sabe o momento certo de florescer.